Essa semana eu tava vendo um tipo de vídeo que eu gosto muito de assistir, que é sobre bibliotecas. Era um vídeo de uma jovem, uma garota bem jovem chamada Mariana Rivera, vou deixar o link do vídeo do canal dela aqui na descrição, que ela estava mostrando a biblioteca do pai dela, que era muito grande, como vocês podem ver nas imagens aqui, muitos livros, né? Realmente uma biblioteca imensa. Um dos livros que ela estava mostrando do pai foi um livro chamado 10 livros que todo conservador deve ler. Eu já tinha visto essa obra sendo recomendada diversas vezes por aí, só que eu ainda não tive a chance de ler essa obra. Só que eu fiquei interessado justamente porque pela primeira vez me veio um insight assim em mim que eu pensei, poxa, se tem uma obra falando de 10 livros que todo conservador deve ler, por que não falar de 10 filmes que todo conservador deve assistir? Eu pensei nisso e esse foi meu intuito em fazer o vídeo de hoje. Só que tem um porém. Pelo mínimo que eu pesquisei, essa obra do 10 livros que todo conservador deve ler fala mais de livros de filosofia política, né, sobre o pensamento conservador, enfim, pelo que eu vi. Mas meu intuito em fazer esse vídeo aqui não é só falar unicamente sobre política, mas filmes que exaltam, né, os valores tradicionais que são tão caros aos conservadores. Então são filmes que inspiram você com os bons valores, né? Como os valores da fé, da família, do sacrifício, do heroísmo, da simplicidade, da coragem, da justiça, enfim, filmes que exaltam esses tipos de valores bons, de formação de caráter, de inspiração. São nesse tipo de filme que eu pensei para falar aqui, e eu separei uma lista, né, com 10 filmes que não estou numa ordem assim do melhor pro pior, do mais importante pro menos. Na verdade, a única ordem que eu criei aqui foi a ordem de tempo. Vou começar pelo filme mais antigo até pro mais atual. E claro, só lembrando que esse vídeo não terá spoiler dos filmes. Você pode ver tranquilamente, sem nunca ter visto os filmes dessa lista, que você vai entender eles e se surpreender quando você for os ver. É um vídeo que eu vou só contar a sinopse do filme e os valores e ensinamentos centrais dele. Basicamente é isso, vamos começar. A Felicidade Não Se Compra, de 1946, dirigido por Frank Capra. O filme conta a história de um homem chamado George, que mora numa cidade muito pequena e desde criança tem o sonho de viajar pelo mundo e se tornar um grande aventureiro e explorador. Só que à medida que ele cresce, ele vai assumindo algumas responsabilidades, ele vai construindo uma família, ele vai se aprofundando no seu trabalho do local. Ele vê que ele tem cada vez mais a adiar o seu sonho e ele teme que ele nunca consiga realizar em vida. E chega um ponto que ele chega até mesmo a questionar o motivo para ele estar vivo, se realmente valia a pena ele viver, ele continuar nessa luta, nessa batalha. Ele percebe o grande sofrimento e problemas, né, que a vida traz, ele começa a pensar sobre isso. Então é um filme muito reflexivo. Ele pode não parecer no começo, é um filme que lá no começo e na metade dele você provavelmente vai pensar que é um filme só sobre família. Também tem uma comédia, né, tem comédia, tem romance. É um filme que ele foca muito nisso no começo, só que da metade pro final ele foca muito na questão de dúvidas existenciais, de crises existenciais. Vai centrar um elemento de drama muito forte no final e tem uma camada religiosa por trás também muito forte. E o final é um dos finais mais belos que eu já vi na história do cinema, sem dúvida nenhuma, é extremamente emocionante. Então, ele com certeza tinha que entrar aqui. Poderoso Chefão, de 1972, dirigido por Coppola. Esse é um clássico que dispensa comentários. Um filme sobre a máfia italiana que atua nos Estados Unidos mais ou menos na década de 50, após a migração forte dos italianos para lá pós-guerra, e fala sobre a família Corleone. E para quem olha de fora, pode até questionar se um filme sobre máfia, sobre crime, realmente deve entrar numa lista de filmes conservadores. Mas embora ele por fora pareça um filme só sobre máfia e crime, por dentro, no fundo, é um filme que fala muito sobre família e as consequências das nossas ações. Vitor Corleone e Marco Corleone, que são os principais personagens do filme, estão entre os melhores personagens da história do cinema. Eles são quase que antagônicos e estão muito bem representados aqui, especialmente levando em conta o elenco, que era perfeito. Não é à toa que esse filme ganhou um monte de Oscar, como melhor filme, melhor diretor, melhor ator principal, melhor ator coadjuvante. Tem uma ótima trilha sonora. É um filme que dispensa comentários. É um clássico e era impossível não entrar aqui. Rock, de 1976. O filme conta a história de um homem solitário, um pouco desacreditado, derrotado pela vida, chamado Rock, que é um lutador profissional, que ele sonha um dia se destacar, mas ele vê cada vez mais seu sonho distante, porque ele tá ficando mais velho, ele perdeu muitas oportunidades no passado, então ele vê
que ele é um pouco derrotado e desacreditado por todos ao seu redor. Mas quando ele ganha a chance de lutar contra um campeão mundial e finalmente provar o seu valor, o Rock ele tem que se esforçar muito para ele mostrar a todos que ele é capaz, claro, contando com a ajuda de alguns poucos amigos que ele tem. Então é um filme que fala muito sobre autoestima, sobre esperança, sobre o treino, sobre o trabalho duro, sobre realmente até mesmo as coisas simples da vida. Por exemplo, como eu falei, o Rock, ele era um cara muito solitário no começo do filme, ele quase não tinha ninguém para apoiar, mas com o tempo ele começa a construir laços de amizade, ele começa a ver que são as pequenas relações locais, enfim, simples, que são realmente a força da vida. E é um filme que fala muito sobre isso. Então não é só sobre luta, não é, não gosto muito de luta. Cara, esse filme é muito mais do que isso. É um filme realmente muito belo e com um final surpreendente. É um final que ele quebra a expectativa. Um final que você não espera, sabe? Você acha que vai ser uma coisa, mas é outra. Então é muito bom. Ele tinha que entrar aqui. Amadeus, de 1984. O filme conta a história da rivalidade do Wolfgang Amadeus Mozart contra o Antonio Salieri, que é um filme que, apesar de não ter muitos acertos históricos, assim, é um filme que eu gosto muito dele particularmente porque ele volta ao visual, ao estilo clássico dessa época, né? Que tinha na Áustria, enfim, na época do auge, da era de ouro da música clássica. Mas não é nem só isso ia ser muito bom. Mas o principal dele é o foco que ele dá na psicologia e natureza humana, particularmente voltada para o Salieri, que ele passa por uma incrível transformação no filme, eu diria a nível assim, das maiores que eu já vi na história do audiovisual da ficção. Por exemplo, eu já comentei aqui da série Breaking Bad, que eu falo da transformação do Walter White em Heisenberg, que eu acho fantástica, mas eu acho a do Antonio Salieri tão bom conta, porque ele no começo do filme, ele no final, é completamente diferente a transformação dele. E tudo motivado pela inveja, pela ambição, pelo ciúme. E ele muda completamente de personalidade, de valores e de pensamento. Então o filme que, além de focar nessa parte mais clássica da arte, enfim, do estilo da época, né, da aparência, do visual, das roupas, do figurino, o principal dele para mim é essa parte da psicologia e natureza humana que foca muito nas consequências dos pecados humanos na nossa vida, ao ponto de nós corrompemos completamente a nossa existência e destruirmos tudo que tem ao nosso redor. Então é um filme que é incrível para você aprender sobre isso, você refletir um pouco mais sobre isso. Ele tinha que entrar aqui, vale muito a pena você assistir. O Rei Leão, de 1994. O filme conta a história de Simba, um príncipe leãozinho, que ele vai herdar o trono de seu pai Mufasa, um leão, que é o Rei Leão, né? Extremamente sábio, virtuoso, enfim, que ele é admirado por todos, mas o Simba ele enfrenta um dos maiores traumas da sua vida, ao ter que fugir do seu passado, mas com o tempo, após vários anos se passarem, ele ter que de novo assumir as responsabilidades e enfrentar o que ele mais temia, que no caso estava destinado a um tio autoritário e cruel. O filme, ele talvez seja o filme mais filosófico da Disney, até porque foi inspirado na obra do Shakespeare, Hamlet, né? Inclusive muitas pessoas leram a obra do Shakespeare graças ao Rei Leão. Então é um filme que ele foca muito no dilema do que o filme chama de Hakuna Matata, né? Que seria a filosofia do viver sem problemas, de você ignorar as partes ruins da vida. Então ou você escolhe o lema do Hakuna Matata, ou você escolhe o lema da responsabilidade, do dever, da honra, do sacrifício. O símbolo enfrenta esse dilema no filme que é muito forte, muito profundo. Você vê realmente as questões dele ele passando nisso no filme. E claro, tem a parte cômica, tem a parte infantil e tal, que dá risada, né, porque é um filme mais voltado para o público infantil, mas eu acho ele muito profundo, muito filosófico. A Disney realmente fez um ótimo trabalho aqui. Então, ele tinha que entrar nessa lista. Forrest Gump, de 1994. O filme conta a história de Forrest, um homem que por fora ele parece meio abobado, meio infantil e ingênuo, mas que na verdade ele carrega muita sabedoria de vida. E o filme ele conta justamente a história dele, desde sua infância até a fase adulta. E o que eu acho legal é que é um filme que ele consegue falar de várias coisas ao mesmo tempo, sem se perder. Porque tem muito filme que quer colocar vários temas em uma só história, mas se perde. Forrest Gump não. Ele fala sobre casamento, sobre doença, sobre guerra, sobre empreendedorismo, sobre mérito, liberdades individuais, sobre escolhas. É basicamente a história de um homem simples, a relação de um homem simples com a vida.
tudo que ele aprende com ela, e ele conta a história para várias pessoas. Tanto que é o título, né? O contador de histórias. Então ele vai contando a história da vida dele, alguns vão acreditando, outros não, mas é muito legal ver essa jornada individual do Forrest Gump, tudo que ele vai aprendendo com o tempo e a sabedoria que ele vai mostrando. Então é o que eu falei, ele aparenta ser uma pessoa ingênua, que não sabe muito das coisas, que é meio abobada, mas por dentro ele tem muita experiência para contar. Então é um filme que ele conta a relação da humanidade em geral com a existência. E sobre tudo que nós podemos aprender com ela, todas as lições que nós podemos tirar. E desse filme você consegue se extrair muitas lições, por isso ele tinha que estar aqui. A Paixão de Cristo, de 2004, que é dirigido pelo Mel Gibson. O filme conta a história das últimas 12 horas da vida de Jesus Cristo, que passa pelo julgamento dele, sua prisão, seu sofrimento, sua morte e sua eventual ressurreição. Esse é o filme de longe mais dramático, mais profundo da vida de Jesus, porque foca justamente no ápice da história dele, que é a sua paixão, morte e ressurreição. É um filme muito violento, é um filme realmente que choca, especialmente a primeira vez que você o vê. E não só por causa de Cristo, que realmente é muito forte, mas também outras coisas do filme que são focadas em outros personagens, como por exemplo Maria, mãe de Jesus, como por exemplo Santa Maria Madalena, como por exemplo o apóstolo São Pedro, como por exemplo Judas Iscariotes, mostra como que cada um deles também lidou com essa eventual prisão e morte de Cristo. Então é um filme que foca muito nessa parte do sacrifício. É o filme com o Jesus mais vulnerável no cinema, que mais foca nessa questão do sacrifício e dele como Cordeiro de Deus que se sacrifica pela humanidade e que estava destinada a isso. Então é o filme de longe mais religioso dessa lista, que mais aborda sobre esses temas. Então era indispensável entrar aqui, que todo conservador precisa ver esse filme. A trilogia Senhor dos Anéis, de 2001 até 2003, dirigida pelo Peter Jackson. O filme conta a história do Um Anel, que é um anel tão poderoso que ele tem a capacidade de trazer um poder quase que limitado para quem o use. E dentro dele habita o espírito de Sauron, um rei muito poderoso que viveu há séculos atrás e agora quer retornar ao poder por meio de seus servos que estão espalhados por toda a Terra-média. Mas a Sociedade do Anel, que é reunida por um mago, por 2 homens, 4 hobbits, 1 anão e 1 elfo, vão fazer de tudo para que Sauron não volte ao poder. Tal como eu falei do Forrest Gump, que reúne vários temas diferentes dentro de um só filme, o Senhor dos Anéis consegue fazer isso, só que até mais do que Forrest Gump. Ele consegue falar ao mesmo tempo da vida rural, comunitária e tranquila dos hobbits, que o Tolkien, que é o autor de Senhor dos Anéis, tanto prezava. Ele consegue falar sobre o romance que envolve, por exemplo, o Aragorn com a Arwen. Ele foca muito na coragem, no sacrifício de você ter que, por exemplo, ir para a guerra, para uma batalha, que tem seres tão fracos como os hobbits, por exemplo, como o Merry e o Pippin, mas ainda assim eles vão para a guerra, mesmo sendo tão pequenos, eles escolhem ir para a batalha. Temos o Frodo e o Sam, também outros 2 hobbits, que eles voluntariamente escolhem levar o anel até Mordor para lá o destruir e assim eles conseguirem ganhar a guerra. Temos a encarnação da sabedoria na figura do Gandalf. Enfim, Senhor dos Anéis ele reúne várias coisas. Por exemplo, a estética medieval também, eu esqueci de falar aqui. Eu poderia ficar falando por horas aqui do como o Senhor dos Anéis é fantástico, incrível para um conservador ler. Eu já fiz um vídeo até do simbolismo de Senhor dos Anéis. Então, ele é outro que dispensa comentários. Você precisa assistir. As Crônicas de Nárnia, de 2005. Particularmente o filme O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. O filme conta a história de 4 irmãos, que é a Lúcia, Susana, Pedro e Edmundo, que durante a Primeira Guerra Mundial eles vão para uma cidade no campo, no interior da Inglaterra, para fugir, se refugiar da guerra. Só que lá eles acabam descobrindo um armário que leva para um mundo mágico de fantasia e que, tal como o mundo dos humanos, também está em uma espécie de guerra. Esse filme ele tem muita relação com O Senhor dos Anéis, porque os 2 autores principais, o Tolkien e o C.S. Lewis, eles eram grandes amigos na vida real e conversavam muito sobre as suas histórias. E tanto O Senhor dos Anéis quanto as Crônicas de Nárnia são histórias com um simbolismo, caráter e essência muito cristã, religiosa e tradicionalista. As Crônicas de Nárnia é um filme que até explora isso de forma mais clara do que O Senhor dos Anéis.
Porque o próprio Tolkien ele chegou a admitir que, em essência, Senhor dos Anéis era uma história religiosa e católica. Mas é mais sutil, você não percebe tão nitidamente assim, você precisa aprofundar um pouco mais, enquanto nas Crônicas de Nárnia é um pouco mais nítido, como por exemplo a figura do Aslan, o grande leão, que é claramente uma representação clara de Jesus Cristo. Não só uma representação, como no filme, ele é literalmente o próprio Jesus em forma de leão. E não só isso, nós temos também várias outras virtudes e valores que são realmente representadas aqui, como por exemplo a redenção na figura do Edmundo, nós temos a coragem na figura do Pedro, nós temos a simplicidade e a bondade na figura da Lúcia, e nós temos também a elegância e a nobreza, a inteligência e a prudência na figura da Susana. Enfim, é um filme que, tal como O Senhor dos Anéis, também tem muitos valores clássicos, também tem uma estética medievalista. É um filme muito bom, tal como O Senhor dos Anéis. O Cavaleiro das Trevas, de 2008, dirigido por Christopher Nolan. Após alguns anos atuando como Batman, Bruce Wayne precisa entender um pouco mais sobre o papel realmente que ele precisa assumir, representar em Gotham City, ao mesmo tempo que ele precisa pensar num sucessor para o seu manto e também lidar com um palhaço macabro e psicopata. Esse filme é uma continuação do filme Batman Begins, que por sinal também é uma trilogia, né, que o Nolan fez, mas eu escolhi particularmente o Cavaleiro das Trevas porque eu acho que é o que mais representa o que eu tô querendo falar para esse vídeo. É um filme que ele vai muito além da categoria de filme de herói, porque ele fala sobre polícia, sobre máfia, sobre drama. É um filme bem denso também. Ele fala sobre, por exemplo, como é que a gente pode lidar com o luto, como é que a gente pode realmente lidar com a pressão de todo mundo em cima da gente. É um filme que fala sobre moralidade, um filme que fala sobre loucura, sobre escolhas, sobre corrupção, sobre manipulação psicológica, enfim. É um filme que, em essência, ele foca muito na questão de ordem contra caos, de autocontrole contra insanidade, que é representado na rivalidade entre o Batman e o Coringa, que pode parecer algo simples, mas ao assistir o filme você vê que é muito mais profundo. Que não é só uma briguinha de herói e vilão. É toda uma questão existencial de um lado realmente que foca na razão, que foca no autocontrole, e um lado mais dionisíaco, que foca na loucura, que foca no caos, que foca no abandono dos valores completos e absolutos. O niilismo puro. Então é um filme que ele vai muito para esse lado, que é muito interessante. Ele já foi representado várias vezes em vários livros, filmes, mas que eu acho que um dos principais trabalhos realmente que esse tema psicológico e filosófico se destacou foi realmente o filme O Cavaleiro das Trevas. Então é isso, pessoal. A lista foi feita. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, e é isso. Valeu, falou, um abraço.